funções, vamos dizer assim, do quartel e que as pessoas mais conhecem, é a formação do jovem para o serviço militar. Então, eu acho que ficaria até mais fácil eu explicar dessa forma. O jovem de serviço militar, ele se alista e vai prestar o serviço militar. A partir daí, ele inicia um treinamento, né, que vai capacitar ele desde funções básicas, que seriam preparatórias para a guerra, vamos dizer assim, aprendendo noções de direitos humanos, de algumas coisas que são impostas até pela questão da OTAN e da ONU, e a partir daí ele vai num crescente nessa formação para ele, no segundo momento, se especializar em alguma área, depois ele vai saber atuar, não no nível mais isolado, mas no nível que a gente chama de frações de grupos, e esses grupos vão ficando maiores, vamos dizer assim, onde ele vai interagindo dentro deste grupo, até o final do ano ser o último exercício que esse ano o batalhão vai participar, que é um batalhão que envolve um exercício que envolve todos os batalhões do Nordeste, né? Então esses batalhões do Nordeste eles vão se concentrar em Petrolina e a partir daí a gente vai ter, pelo menos essa área próxima aqui da Paraíba, vai estar todo mundo em Petrolina e vai ter um exercício que a gente chama de grande unidade. Fora essa capacitação que o militar tem, do serviço militar inicial, que a gente chama de recruta, nós temos também uma preparação para ele ser reinserido no mercado de trabalho, para aqueles que ficam só um ano, a grande parte fica só um ano, e esse pessoal a gente costuma capacitar eles no projeto que a gente chama de Soldado Cidadão, que é um projeto ligado ao Sistema S de ensino, que envolve Senai, SESI, SESC, melhor dizendo, e assim por diante. E aí nós oferecemos alguns cursos profissionalizantes. Então, esse ano a gente tem uma meta de tentar chegar em mais ou menos 50 a 100 formados nesses cursos profissionalizantes de diversas áreas. A partir daí também nós temos o que eu considero até mais importante que a capacitação para a guerra. Eu considero que o mais importante é que o quartel acaba sendo uma escola de valores. Então nós temos vários testemunhos de pessoas que passaram pelo quartel e essas pessoas elas falam sobre o quanto elas desenvolveram determinadas áreas, né, cognitivas, afetivas, em que elas levaram esses valores e atributos para o resto da vida. Isso acabou auxiliando elas no mercado de trabalho, na vida em família e assim por diante. Então, mais do que uma formação, né, de combatente, é uma formação, uma escola de valores, né? E além disso aí, a gente tem também um apoio à defesa civil, apoio a instituições. Então, se houver o caso de uma calamidade ou mesmo de alguma iniciativa, alguma iniciativa que a prefeitura, por exemplo, ou outra instituição tenha e faça necessário um apoio logístico, a gente presta. Por exemplo, essa semana nós vamos estar apoiando uma iniciativa da prefeitura, que é uma iniciativa da parte de saúde. Vai haver um grande atendimento numa praça da cidade e o Exército vai fazer um apoio logístico disso aí. E a gente tem essa capacidade de prestar isso aí. Além disso aí, a gente tem também a Operação Carro-Pipa, que hoje ela diminuiu o vulto, ela está mais concentrada em João Pessoa. Hoje houve um entendimento que deveria se concentrar mais nas capitais, mas a gente ainda tem um encargo de fiscalização, em que semanalmente nós mandamos 2 grupos de fiscais para verificar se a água realmente está chegando aonde deve chegar. Comandante, só aproveitando o encaixe aí sobre o funcionamento aqui da representação do Exército, costumeiramente tem sido falado em contingenciamento de verbas para todo o governo, incluído aí também o Ministério da Defesa, onde o Exército está enquadrado. Tem sido possível cuidar da zeladoria da estrutura física aqui em Campina Grande? Essa parte o orçamento ainda permite? Isso. Então, hoje realmente a gente vive um contingenciamento, né, em que o Exército ele acaba, não só o Exército, as Forças Armadas, elas acabam, vamos dizer, minimizando, mitigando esse problema do contingenciamento, fazendo uma otimização do emprego de recursos. Então a gente acaba falando que a gente
sabe, gerenciar o melhor possível uma quantidade menor de gasto. Porque as necessidades sempre vão ser maiores do que o que a gente tem de recurso. Então nós acabamos fazendo isso aí, a gente tenta utilizar ao máximo aqueles princípios básicos da administração, né, sempre pautando tudo na legalidade, na eficiência, na eficácia dos gastos públicos, e assim a gente tenta manutenir e conservar o melhor possível um quartel como o nosso, que já é um quartel de mais ou menos 80 anos. Ok, comandante, tem